E aí, tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Ok. Ok, todo mundo está aí? Então, vamos iniciar agora a nossa parte ali. Eu pedi para vocês montarem a tabela, não sei se deu tempo de montar, tá? Mas a ideia é a seguinte, ó. O porquê de montar, botar aquela tabela introdutória ali? Que vocês vejam que quando a gente tem o mesmo valor inicial e a mesma taxa de juros, no final do primeiro período, o que a gente tem ali? A gente tem o mesmo valor final do ano. Tanto para juros simples quanto para juros composto, se vocês fizeram aquela tabelinha, vocês vão ter no final do primeiro período 17 mil, certo? A diferença vai ficando maior à medida que os períodos vão decorrendo. Então, termina lá no quarto período com juros simples de 38 mil montante. E no juro composto, 83.521, tá? Então, essa diferença é exatamente a diferença em 4 períodos de uma projeção linear para uma projeção exponencial. Por isso que quando a gente fica com uma dívida no banco, tanto de cartão de crédito quanto do cheque especial, se tu não entra num acordo logo, se não tenta negociar logo, a dívida acaba sendo impagável. E daí o que acontece com a maioria dos casos das pessoas que têm uma dívida impagável? Ela deixa entrar no protesto e posteriormente tenta fazer um acordo para diminuição da taxa. Até porque a gente está falando aqui de uma dívida de 70% ao ano. 70% ao ano é muito menor do que a dívida dos cartões de crédito anual. Tá? Então, assim, ó, é exorbitante. Quando o cara começa a contrair uma dívida no cartão de crédito ou começa a pagar apenas o mínimo do seu cartão de crédito, vai ficando uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que acaba sendo impagável. Claro que, eventualmente, o que se pode fazer no momento agora que estamos vivendo, por exemplo, eventualmente não se consegue pagar o valor do cartão de crédito. O ideal é fazer o seguinte, ó, esse mês não conseguir pagar todo o valor do cartão de crédito, ou pagar X, esquece que aquele cartão de crédito existe. E no próximo mês, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar exatamente aquilo que tu não pagou com um acréscimo de, sei lá, dependendo da bandeira do teu cartão de crédito, dependendo se teu cartão de crédito é vinculado a um banco, dependendo da conta do banco que tu tiveres, vai ser um percentual diferente, tá? Tu vai pagar aquele valor e tu vai conseguir te enquadrar de novo dentro do teu orçamento. O problema é que isso aí vira cíclico, né? Paga o mínimo, no outro mês tu continua usando e paga o mínimo, no outro mês tu sabe? Até nesse sentido que foi feito aquela lei, né? Que se por acaso, o ano retrasado, se por acaso tu pagasse um valor que não era o total, no mês subsequente, tu ficaria obrigado a pagar o total. Não poderia mais pagar menos do que o total. Então, tu poderia um mês não pagar o total. Ou, se tu quiseres não pagar o total, aí tu terias que fazer aquele acordo parcelado com taxas fixas e daí bloqueava o teu cartão até tu saldar a dívida. Tá? Isso foi uma lei que o governo fez justamente devido à quantidade de brasileiros que estavam endividados com seu cartão de crédito. Porque as pessoas não têm, a maioria das pessoas do Brasil não são focadas, não tem uma educação financeira, né? E daí é muito fácil. Como tu não está lidando com a espécie, está lidando com o plástico, tu vai passando e tem gente que nem sabe no final do mês qual vai ser o valor do cartão de crédito. Eu tenho alguns conhecidos que dizem assim, tem até medo de abrir a fatura do cartão de crédito.
E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como tu tem medo? Tu não tem noção do que virá no teu cartão de crédito? Não. Bom, uma pessoa completamente desastrosa em finanças, né? Porque tu tens que ter a noção de quanto vem a tua fatura. Tu tem que acompanhar isso. Vamos ver o que alguém disse ali. O valor mínimo. Na realidade, o valor mínimo, se não me engano, está em 15% do total da fatura, né? É mais ou menos esse valor aí. Então, se tem alguma coisa que tu vai deixar de pagar, é o teu cartão de crédito. Porque o cartão de crédito é onde incide maior taxa, tá? E daí, assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu já tinha feito esse gráfico. Ali, logo abaixo das duas tabelas, pede para que tu faça o gráfico, e daí tu pode fazer isso aí no Excel em casa depois para te ver. O gráfico linear da projeção do juro simples e o gráfico exponencial, coloca um sobre o outro ali, e tu vai ver o seguinte, que no primeiro período, ou seja, no primeiro ano, o juro simples é maior do que o juro composto, e depois o juro composto ultrapassa. E daí é que vem este problema quando tu não tem períodos inteiros. Por exemplo, quando tu não tem períodos inteiros, então tu tens uma dívida e tu vais pagar essa dívida, a taxa é mensal e tu vai pagar ela em 1 mês e meio. Como é que se calcula esse 1 mês e meio, tá? Para te pagar isso aí. Existem duas fórmulas, tá? Duas formas e duas formas, que são essas que a gente vai aprender. Existe a conversão linear e existe a conversão exponencial. O que é a conversão linear? Tá? Aqui no final desse capítulo aqui, ó, da página 4. A conversão linear, vou ler o que eu escrevi para vocês, tá? A conversão linear é o montante apurado, é calculando a parte inteira dos juros no juro composto, na fórmula do juro composto, e a parte não inteira em juros simples, tá? Ou seja, como a gente sabe que menos de um período o juro será maior no juro simples, o que o banco aplica? O banco aplica exatamente essa conversão linear. Ele pega a parte inteira do que tu deve e toca no composto. E a parte que é menor do que ele joga no simples. Porque daí tu vai ter um valor maior lá no teu montante. Certo? É assim que é calculado. E a conversão, essa é a conversão linear, né? E a outra conversão, que é a conversão exponencial, ela é calculada tudo no juro composto. Quando é calculado tudo no juro composto, dá um valor menor do que se fosse calculado pela linear, que é um pedaço no composto e um pedaço no simples. E a gente já vai ver isso com esse exemplo aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, por gentileza. Eu tenho isso aqui, então. Vamos supor que eu tenha a taxa, meu período não é inteiro. Então, meu período vai ser, sei lá, o meu período vai ser 5,6, tá? Ou 5,5. Como é que eu calculo isso? Bom, se 5,6 é 5,6 meses, a primeira coisa que eu tenho que utilizar, a parte não inteira, não é 0,6. É quanto isso representa em meses. Então, eu tenho que fazer a conversão, certo? E daí, como é que fica dentro da linear? A conversão linear, o FV para a conversão linear, tá? Estou falando de linearidade, vai ser o valor inicial, e daí a parte inteira tu vai aplicar na fórmula do juro composto. Qual é a fórmula do juro composto? 1 mais I elevada no N, e esse teu N aí vai ser representado por um K, e esse K é a parte inteira.
E quem é a parte inteira ali? Vamos botar 5, tanto faz, 5,6, deixa 5,6. A parte inteira. Então, esse teu K é quem? Esse teu K é 5, né? E aqui, ó, vezes 1 mais I vezes N. Esse teu N aqui, eu coloquei ao invés de N, eu usei a letra F. Tá? Que também seria o período N, né? Vezes F. O que esse F é? Esse F é a parte decimal. Seria o 0,6, certo? Isso aqui é a conversão linear. Aqui é que os bancos atuam, certo? Por quê? Porque ela vai te dar um valor final sempre maior do que a conversão exponencial. Como é que é calculada a conversão exponencial? O valor final da conversão exponencial, não sei se foi esse o termo que eu usei, deixa eu ver se foi. Foi. É a fórmula do juro composto tal e qual. 1 mais I elevado na N. E esse teu N aqui é o quê? Esse teu N é exatamente esse número, 5,6. Certo? Então, aqui, ó, ele vai dar um valor menor, então sempre o valor futuro da conversão linear vai ser maior do que o valor futuro da conversão exponencial. Sempre, sempre, sempre. Tá? Por este motivo. Porque eu estou aplicando a parte decimal no juros simples. E sempre quando eu aplico no juros simples um período menor do que 1, ele é maior do que aplicado isso no juro composto. Tranquilo? Ok. Então, vamos fazer exemplos aplicando isso aqui. Eu escrevi ali 2 exemplos, eu acho, né? Então, o exemplo 1 seria qual? O exemplo 1 seria, uma pessoa tomou emprestado 3.400. Então, o valor inicial dela é de R$3.400, certo? Num prazo de 3 anos e 6 meses. Então, 3 anos e 6 meses. Tu não pode usar isso aqui, tu vai ter que transformar para isso. Então, o que é 6 anos e 3 meses, 6 meses? Isso aqui é a mesma coisa que 3,5 anos. Como é que eu sei? Porque 6 meses é a metade de um ano. Se fosse 3 anos e 4 meses, tu tem que converter. Como é que tu pode converter? Por uma regrinha de 3, tranquilo, tá? Mas tu tem que achar esse valor em decimais. Não é o K3 e o teu F6. Te atenta para isso. Tu tem que transformar isso aqui para decimal, tá? Bom, fiz a transformação. A taxa de juro composto é de 15% ao ano. Então, o teu I é 15% ao ano. Tu vais usar 0,15. Como é que tu vais calcular isso se ela for linear e como é que tu vais calcular isso se ela for exponencial, certo? Então, vamos começar pelo cálculo da linear. Se for linear, o FV da conversão linear, ela vai ser o quê? 3.400 vezes 1 mais I, que é 0,15, elevado na parte inteira do que tu transformou, que é 3, vezes 1 mais 0,15 vezes a parte decimal. Quem é a parte decimal? 0,5. Certo? Tranquilo aqui? Então, quando eu faço esses valores ali, o que eu vou ter aqui? 3.400. Vou calcular item a item, que é melhor eu calcular, né? Da outra vez eu fui copiar e fiquei vesga. Então, é melhor eu calcular. O que eu tenho aqui? 1,15 elevado na 3. Então, aqui eu vou ter 1,520875 vezes, e agora eu vou calcular isso aqui, ó. Então, vai ser 0,15 vezes 0,5 mais 1. Então, eu tenho 1,075.
Agora, sai multiplicando tudo. Esse valor vezes 3.400 vezes 1,520875. Então, quanto é que tu teve aqui? 5.558. Ó, vai dar 70,7065. Vai arredondar para 71. Esse é o teu valor na parte linear. Se tu fosse calcular esse valor final na conversão exponencial, tu calcularia aqui direto, ó. Então, ficaria 3.400, 1 mais 0,15, elevado em que potência? Na potência 3,5 direto. Certo? E daí, se tu elevar isso aqui na potência 3,5, tu tens 1,15 elevado na 3,5 vezes 3.400. Esse valor aqui ficaria 5.545,25. Observem a diferença. Essa diferença de cálculo, que para alguns vai dizer assim, mas de R$45 para 58, isso aqui é 13 pila. É 13 pila, ô criatura. Mas é 13 pila que é teu, entendeu? 13 pila que, dependendo da conversão que foi calculado, foi te retirado. E assim, ó, não tem choro nem vela. Quando tu vai fazer qualquer coisa no banco, eles nem te perguntam qual é. Qualquer contrato que tu assina, qualquer empréstimo que tu faz, é nessa conversão que eles vão calcular para ti. Sempre lá na linear, tá? Então, assim, eu quero fechar a conta no banco e o banco, eu estou devendo no cartão de crédito, eu quero acertar tudo. Se não fechou o período, você vai fazer isso no meio do período, claro, eles vão calcular para ti na conversão linear. E alguém deve estar pensando, então é melhor deixar fechar o período. Também não, né? Porque se tu consegue pagar antecipadamente, sempre antecipadamente, mesmo na linear, vai ser melhor do que tu deixar mais tempo, tá? Mas observem a diferença aqui, ó, entre a conversão linear e a exponencial. Alguém gostaria de fazer alguma observação em relação a isso? Ou tem alguma dúvida? E conforme a expressão do valor, essa diferença aumenta, né, professora? Sim. Aham. E ela sempre vai ser a maior, né? Então, assim, os caras não jogam para perder, né? É o mercado financeiro aí. Eu botei ali, ó, 3 exercícios para vocês fazerem, tá? 1, o 2 e o 3 já com as respostas. Tentem fazer esses 3 exercícios e depois a gente vai fazer um de juro composto usando conversão de taxas. Certo? Acho que a gente consegue aí. Bora calcular. Hoje vocês vão trabalhar muito mais do que eu. Vou passar a maioria do tempo sentadinha aqui.
Vou verificar aqui qual é o percentual do mínimo do cartão de crédito que eu falei neste valor, mas não. Ah, é 15% mesmo. Então eu falei certo. Conseguiram fazer a 1? Ô, professora, Sim. na conversão dos meses eu também uso 6 casas? Sim. Tá, porque eu usei menos e aí deu na trave. Eu achei que podia ser isso. Usou quantas? Eu usei 3. E deu certinha? Não, deu na trave, deu 11.780 com 58. E na resposta tá 11.781 com alguma coisa. Ah, então é isso aí. Tá bom.
Eu tenho uma para fazer, eu vou escrever uma aqui que envolve tudo que a gente viu hoje, tá? Que seria o desafio aqui. Posso apagar esse quadro aqui? Pode. Ok. Tem 10 minutos. Vamos ver quem é que consegue fazer esse desafio aí. Eu acabei de inventar, então não tem lugar nenhum. No caso, a senhora diz aí que quem fizer essa questão aí, semana que vem tá safo na provinha. É mais ou menos isso. Trabalhem com 6 casas depois da vírgula, tá? Se alguém achar, coloca no chat ali. Eu tenho a questão pronta aqui, acabei de fazer. Qualquer coisa, eu posso tirar uma foto para vocês e botar no grupo do Whats lá. Todo mundo está no grupo do Whats lá?
Ainda não peguei o link. Quem é que passa o link para o Rafael aí do WhatsApp, por favor? Qual é o teu número, Rafael? Escreve aí que eu vou te colocar no grupo. Eu não consigo adicionar, não sou administradora do grupo. Ai, não acredito. Ô, Sora, Sim, consegue fazer a questão 2? bora lá. Vocês copiaram essa daqui? A questão 2, tu quer da parte linear ou tu quer da parte Linear. linear? Teu período ali, ó, é 1.683 dias, certo? Referente a uma aplicação de 37.500. A uma taxa 4,5% ao tempo. Juro composto. Ok. Bom, tu tem que transformar isso aqui ao trimestre. Então, o trimestre tem 90 dias, certo? Tu vai pegar isso aqui e vai dividir por 90. E tu vai ter quantidade de trimestres. Então, tu tem 1.000
683 dividido por 90. Tu tem 18,7. Aí tá morta a questão. Por quê? Porque tu quer a conversão linear, que é o valor futuro da conversão linear. Vai ser 37.500, 1 mais 0,045 elevado na 18, que é a parte inteira, vezes 1 mais 0,045 vezes 0,7. Que eu fiz aqui, certo? Isso eu consigo fazer antes de cair a live. Aqui vai dar 2,5